Diz a palavra do Senhor: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós estamos já nos momentos finais da nossa exposição da carta de Tiago, mas nós percebemos o quanto podemos aprender quando observamos o que a palavra de Deus nos fala a respeito, principalmente, da nossa grande dependência de Deus. Nós muitas vezes observamos os nossos dias como se Deus talvez não existisse, pensando como eu posso resolver determinada coisa, como eu posso resolver do meu jeito, mas a palavra nos ensina a não resolver do nosso jeito, mas resolver pela palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da incerteza dos planos humanos, ou seja, os nossos planos. Não tem problema nenhum de fazer planos, não tem problema nenhum de pensar o que é que você vai fazer amanhã, o que é que você vai fazer na semana que vem, o que é que você vai fazer no ano que vem. Isso não é o problema é quando nós pensamos os nossos planos fora do Senhor. Não levamos em consideração que qualquer dos planos da nossa vida só vai acontecer se for da vontade de Deus. E é por isso que Tiago vai trazer para nós exatamente isso que nós vamos estudar nessa noite. Então, nós, nesse capítulo de número 4, semana passada, nós vimos que há uma guerra entre nós e as pessoas. O fruto do que há de controverso dentro de nós mesmos. Nós mesmos temos problemas. E o capítulo 4, no seu início, vai apontar para outro conflito que nós temos, que é entre nós e Deus. Nesse conflito nós enfrentamos diariamente provações e a sedução do mundo. O versículo 4 trouxe isso para a gente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então nós temos esse conflito entre nós, dentro do nosso coração, mas também um conflito com Deus, porque nós queremos aproveitar o que o mundo traz, mas muitas vezes não queremos nos dobrar diante da vontade de Deus. E nós temos ainda outras questões que militam contra nós e fazem com que a gente queira muitas vezes ficar longe de Deus, que são as paixões da carne e as ciladas do diabo. Isso a gente viu no versículos 5 e 6 e 7 da semana passada. Então nós devemos ter cuidado quando nós falamos e quando declaramos guerra contra os nossos irmãos, usando a língua para fazer mal. Foi isso que disse o versículo 11 e 12 da semana passada. Afinal, nós não somos diferentes de qualquer pessoa. Nós não somos diferentes dos membros da nossa própria família. Nós não somos diferentes daquela pessoa que faz parte da família de Cristo, da qual Ele é o cabeça. Então nós não podemos utilizar a nossa língua, e Tiago fala muito bem sobre a língua, para dominarmos ela, porque a nossa língua deve ser fonte de bênçãos e não fonte de mal para outras pessoas. Esse texto nos coloca a real posição que nós devemos ocupar e como nós devemos enxergar a Deus. Nós somos irmãos, nós somos próximos. Quando ele diz assim, você deve amar o próximo como a si mesmo. Alguém pode perguntar, mas quem é o meu próximo? O seu próximo é aquele que está tão próximo quanto você imagina. É aquela pessoa que está sentada do seu lado exatamente agora, mas também é aquele que está dentro da sua casa e talvez não esteja aqui hoje. Ele é o seu próximo e você, como irmão em Cristo e como próximo, deve ser cuidador um do outro. Quem exerce juízo é Deus, cabe a Ele exercer esse juízo e cabe a nós obedecer a sua lei.
Mas nós vamos agora nos deparar com um sentimento que o nosso coração também traz. É o sentimento de presunção. E o que significa a presunção no nosso coração? É aquele sentimento que diz: homem, você pode fazer o que você bem entender, não se preocupando com o que Deus pensa sobre isso. Então nós somos presunçosos quando achamos que aquilo que a minha mente planeja vai acontecer independente daquilo que Deus determinou para a minha vida. Então, quando nós observamos o versículo de número 13, nós vamos começar a aprender a deixar de lado a presunção. Olha o que aqui diz o versículo 13: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. A pessoa que fala isso está totalmente certa de que para onde ela for e o que ela fizer vai trazer lucros. Ela está dizendo que o plano da sua vida é passar um ano em outra cidade e fazer negócios e ganhar dinheiro. Nós, em muitos momentos da nossa vida, também pensamos assim: daqui a um ano eu vou ter estudado, passado um concurso e vou trabalhar bastante e vou ganhar muito dinheiro. Daqui a um ano eu vou sair daqui da cidade, vou lá para o Rio de Janeiro, vou trabalhar bastante e vou trazer comigo bastante dinheiro de lá. Às vezes a gente pensa que a nossa programação é justamente aquilo que irá acontecer. Isso chama-se presunção. E como podemos deixar de lado a presunção? É isso que Tiago vai nos ensinar hoje. Eu quero repetir que não é errado você se programar para alguma atividade. Não é errado para as atividades diárias, para você fazer uma viagem, é necessário planejamento. Para que nós tenhamos atividades na igreja, é necessário planejamento. Isso não é problema. Até mesmo traçar metas para o seu negócio não é problema. A ideia deles aqui de fazer negócios e juntar, ganhar dinheiro, não é pecado. Afinal de contas, nós trabalhamos para sustentar nossas famílias. Então nós trabalhamos com a intenção de ganhar dinheiro. E o que eles estão dizendo aqui não é problema algum. Agora, quando a minha vida se torna apenas isso, aí começa o problema. Ou seja, quando a minha vida só tem programações para a parte financeira, ou quando a minha vida só tem programações para o meu lado pessoal, para o meu lado profissional, mas eu esqueço do principal, que é o espiritual. Aí começa o problema. O equívoco está em achar que sem a mão poderosa do Senhor, a gente vai chegar em algum lugar. O equívoco está em pensar que pela nossa própria força nós vamos fazer alguma coisa. Interessante como as coisas são, que hoje pela manhã, na classe de catecúmenos, nós observamos que o homem não deve se gloriar na sua sabedoria, não deve se gloriar na sua riqueza, não deve se gloriar na sua força, mas em conhecer e compreender a Deus. Ou seja, nós só podemos dizer que alguma coisa da nossa vida vai ser bem sucedida se colocarmos todas elas nas mãos de Deus. E pensar acerca do futuro é típico do ser humano. Nós estamos aqui hoje, dia 30 de setembro de 2018. A nossa cabeça talvez já esteja pensando que amanhã é outubro, é outro mês, são novas contas, são novos problemas, são novos desafios, são novas metas a alcançar. Nós pensamos muitas vezes acerca do futuro sem observar que estamos perdendo o presente. Já dizia um escritor que o passado passou, o futuro a Deus pertence e o presente tem esse nome justamente porque Deus nos presenteou com o dia de hoje. É uma dádiva do Senhor. Nós temos um presente que deve ser valorizado extremamente no nosso coração, porque se não fosse a presença do Senhor na nossa vida, não teríamos nem o ontem, nem o hoje, e muito menos o amanhã. Então, é típico do ser humano pensar a respeito daquilo que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a um mês, daqui a um ano. Porém, é normal e saudável fazer planos, ter objetivo de vida, mas nada se concretiza fora dos decretos do Senhor. Aquilo que nós vivemos já foi determinado por Deus, mas nós não sabemos.
E é por isso que todo dia traz as suas surpresas. Adianta ficar com ansiedade pelo que vai acontecer no dia de amanhã? Não, a cada dia traz o seu mal. Mas quando nós entregamos a nossa ansiedade ao Senhor, Ele tem cuidado de nós. Independente daquilo que vem às nossas mãos, ser exatamente o que queremos ou exatamente o que Deus quer. Às vezes o que a gente quer bate com o que Deus programou para a vida da gente, e aí a felicidade é imensa. Às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer, mas se o que Deus quer é o que prevalece, a alegria deve ser a mesma, porque o que Deus quer para a nossa vida é bom, é agradável e é perfeito. Nada acontece quando não colocamos a vontade do Senhor como prioridade. Entenda o que o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, quando eu olho para esse texto, eu lembro desse versículo do Salmo 37. Eu quero ter uma vida bem sucedida, eu quero que os meus planos deem certo, então eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele. Eu não fico pensando se ele vai fazer ou não, eu confio e descanso que ele vai fazer a sua vontade e muito mais ainda ele fará. Mas a presunção vai levar o homem a confiar em si mesmo e não se lembrar de Deus na sua ignorância, e não se lembrar também da sua própria ignorância. Olha o que diz o versículo 14: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. O homem presunçoso não entende que amanhã ele não sabe o que vai acontecer. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Não precisa nem responder, ninguém sabe, não sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 10 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer quando nós fecharmos os olhos hoje, se abriremos amanhã. Nós não temos o controle das nossas vidas e graças a Deus por isso. Porque se tivéssemos o controle das nossas vidas, talvez algumas coisas erradas teríamos feito. Mas como Deus controla tudo e todos, Ele faz com que a gente se freie no pecado e continue vivendo para a glória dEle. Nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã, nem no próximo minuto, só Deus sabe. Então, descansemos no Senhor que sabe todas as coisas, inclusive o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas também Ele vai fazer uma seguinte pergunta: que é a vossa vida? Ou seja, em segundo lugar, quem é presunçoso esquece da fragilidade da vida humana. Essa semana nós perdemos 2 professoras em Campina Grande. Uma trabalhou comigo e faleceu com câncer. Outra trabalhou numa escola próxima a nós, vizinha onde eu trabalho hoje, e faleceu com uma parada cardíaca. E aí o comentário era geral na escola, no dia seguinte ao velório da segunda professora, que era a que trabalhava próximo da gente. Meu Deus, o que é a vida humana? A vida é um sopro, a vida é palha que o vento dispersa. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente já não está mais. Ontem ela estava com seus filhos e netos, hoje os filhos e netos choram e velam o seu corpo inerte, parado no caixão. E aí, como é que eu, que sei o que sou frágil, que sou pó, que sou cinza, vou pensar que posso, daqui a um ano, fazer o que quer que seja? Se não for pelo Senhor, daqui a um ano, nem vivo eu estarei. Mas se estiver nos planos dele, daqui a um ano, eu estarei vivo, estarei servindo a Ele, glorificando pelas suas bênçãos para a minha vida e para a vida da minha família. Nós não somos nada como seres humanos, e sem Deus nós somos menos ainda. Deus sem a nossa presença é Deus da mesma forma, mas nós, fora da presença de Deus, não temos absolutamente nada, nem mesmo a vida. Então a pergunta é: que é a vossa vida tão somente como uma neblina que aparece e logo se dissipa? É simplesmente um momento que você vê a nuvem passando, aquela nuvem passa e de repente ela não existe mais. De repente está um sol tão grande e a gente começa a observar. O sol traz um calor intenso e aqui a gente tem experimentado dias muito quentes. Se você sai de casa hoje,
pela manhã, sentiu um calor muito forte. De repente surge uma nuvem e começa a cair gotas. E aí você diz: Deus está mandando chuva, mas aquela chuva no instante desaparece. Aí você conclui: era só uma nuvem. Geralmente nós temos essa percepção. A nossa vida é a mesma coisa. A nossa vida tem inúmeros desafios, que é o sol que nós estamos enfrentando todos os dias, forte, causticante. Mas, quando nós olhamos a nossa trajetória, nós percebemos que somos como uma nuvem passageira. Está aqui agora, daqui a pouco já não está mais. As gotas caíram, a função foi cumprida e agora você estará com o Senhor. A nossa vida é muito, muito frágil. Mas no terceiro lugar, o presunçoso esquece o senso de dependência de Deus, porque ele pensa que pode fazer as coisas pela própria força. Olha o que aqui diz: vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é o que diz o versículo 15. Quando nós somos presunçosos, nós esquecemos que Deus é o Senhor, nós somos os seus servos. Nós esquecemos que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Nós esquecemos que Ele é o Rei e nós somos os súditos. Eu não tenho para onde ir e o que fazer fora da vontade do Senhor. O que o discípulo disse ao Senhor? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou, se não for para a presença do Senhor? Mas eu posso ir para uma cidade fazer negócios e ganhar dinheiro. Se não for na presença do Senhor, debaixo da proteção do Senhor e sob a bênção do Senhor, esse trabalho e esse dinheiro não serão abençoadores para a sua vida. Você pode ter um ganho extraordinário, mas do mesmo jeito que veio, tão fácil, ele irá. Quantas pessoas que já ganharam em loterias e depois ficaram pobres de novo? Quantas pessoas que trabalharam 20, 30 anos, ganhavam salários altíssimos, se aposentaram e hoje dependem de um salário mínimo? Nós não somos absolutamente nada se não estivermos ancorados na palavra e na presença do Senhor nas nossas vidas. Portanto, deixemos de lado a presunção e nunca escape da nossa memória a noção de que Deus é Senhor sobre nós e sobre toda a terra Ele é o Rei. Dependemos dEle para tudo, principalmente para a direção da nossa vida. Então nós devemos buscar a vontade do Senhor. Deixe de lado a presunção, agora eu vou buscar de lado a vontade de Deus. Então eu digo: se o Senhor quiser, eu viverei e farei isto ou aquilo. Quando nós enxergamos esse versículo número 15, me lembra muito o Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 5, que diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Nós queremos muito que Deus nos abençoe, mas quando nós chegamos diante do Senhor com soberba e com presunção, Ele resiste aos soberbos. Vimos isso semana passada. Mas Ele dá graça maior aos humildes. Então, bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Quando nós percebemos que não somos nada, nem temos nada se não for a mão do Senhor, nós encontramos essa característica de humildade e chegamos a Deus muito mais quebrantados, rogando pela sua provisão, rogando pela sua orientação para as nossas vidas. Nós não buscamos resolver pela força ou pelo conhecimento, mas pela vontade de Deus. Quando eu sou humilde o suficiente para escutar: Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, o que Tu queres que eu faça? A minha vida está nas Tuas mãos. Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu desempenhe na Tua casa? É assim que Ele vai agir nas nossas vidas. É assim que Ele vai abençoar o projeto das nossas mãos. Tiago aponta para os que são orgulhosos e diz que a vanglória deles é maligna no versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Agora, nesse momento, vocês estão dizendo que vão para outra cidade, vão fazer negócio e vão ganhar dinheiro. Vocês estão se vangloriando das suas pretensões, mas vocês ainda não entenderam exatamente como é que a vida humana se processa. O que foi planejado por vocês de nada vai servir, porque não está dentro da vontade daquele que é soberano.
Essa característica a gente não tem. Nós também estamos estudando pela manhã os atributos de Deus e vamos começar daqui a 15 dias a observar um por um, e certos atributos de Deus não são transmitidos aos seres humanos. Deus é soberano, o que Ele diz é lei, o que Ele manda temos que fazer, o que Ele ordena sobre a face da terra vai acontecer. O que eu digo não é lei. O que eu digo ninguém precisa seguir. Por quê? Porque eu não sou soberano, soberano é Ele. Nada vai prosperar, nada vai trazer frutos, nada vai trazer lucros se não for entregue confiantemente nas mãos do Senhor. Porque o Senhor vai fazer por nós muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Mas isso quando nós de fato estivermos diante dele em humildade. E aí sim Ele será misericordioso conosco. Ele não faz além do que a gente pede ou pensa porque nós merecemos. Faz porque a sua graça e a sua misericórdia é abundante. Quando nós deixamos de lado a presunção e o orgulho, nós temos a necessidade de buscar a vontade de Deus. E buscando a vontade de Deus, a gente tem que substituir um vocabulário que se tornou muito comum nos nossos dias. A mesma pessoa que pode dizer, daqui a um ano eu vou para outra cidade, vou fazer negócio e vou ganhar dinheiro, é a mesma pessoa que hoje vai dizer assim, eu decreto a vitória na minha vida. Ela pensa que pode dizer alguma coisa e não está observando que a vontade é de Deus. Ela pode dizer assim, eu declaro a bênção na tua vida. Você não pode declarar coisa alguma. Ela pode dizer, eu determino que alguma coisa vai acontecer nesta igreja. Você não determina coisa alguma. Eu reivindico que o Senhor abençoe a cada um 2, 3 vezes mais. Não declaramos, não decretamos, não determinamos e não reivindicamos. O único direito que nós temos é de estar vivos e louvando ao Senhor dos exércitos que nos deu essa vida. Outro direito não temos. Não podemos encostar o Senhor na parede e dizer, Senhor, eu quero que você me dê isso. Eu quero que o Senhor me dê isso, e tem que ser nessa hora. Nós cansamos, irmão, de ouvir determinadas ilustrações onde pessoas olhavam umas para as outras e diziam, é hoje que vai chegar a tua bênção. E se não chegar, você vai deixar de servir ao Senhor porque a bênção não é para hoje, é para amanhã? Quem sabe da tua vida é Deus. Os planos perfeitos para a sua vida são os planos de Deus. Se a bênção não chegou hoje, é porque não é o momento. Se a vitória não chegou hoje, é porque ainda precisamos caminhar um pouco mais. Ainda precisamos ser moldados pelo Senhor. Então as palavras que nós usamos não são de um vocabulário presunçoso, mas de um vocabulário humilde. Palavras que reconhecem a grandeza do Deus que nos criou. Deus, se for da tua vontade. Não é falta de fé orar pedindo a vontade de Deus, não. É exemplo de fé. Porque quando nós andamos pela fé, andamos nas pisadas daquele que nos amou. Então nós precisamos orar, Senhor, se for da tua vontade. Eu peço que o Senhor atenda o meu clamor e seja favorável a mim, que sou pecador. Quando nós observamos a parábola do fariseu e do publicano, nós entendemos muito perfeitamente isso. O fariseu olha para o publicano, vê aquele homem miserável tanto quanto ele, ruim e desprezado pela sociedade tanto quanto ele, e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano. Eu louvo ao Senhor pela minha vida, porque eu não sou como este. Enquanto isso, o publicano não olha nem para o lado, simplesmente abaixa a sua cabeça e ora ao Senhor que está no céu, dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. Senhor, se for da tua vontade, que a minha vida seja transformada. Senhor, se for da tua vontade, que a minha vida seja abençoada pelas tuas mãos. Essa oração Deus recebeu. Essa oração Deus respondeu porque foi uma oração feita com palavras de humilhação diante do Senhor. E aos humildes Ele garante perdão, aos humildes Ele garante graça. A partir dos seus desígnios nós vamos viver, no seu caminho nós vamos andar, nas suas palavras nós vamos confiar. A nossa vida nós vamos depositar ao Senhor, quando nós entendemos que todas as coisas são feitas e acontecem
segundo o conselho da sua vontade. E o versículo número 17 vai nos trazer algo extremamente valioso, uma lição para cada um de nós nessa noite. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós precisamos obedecer à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que nós saibamos o bem que precisamos fazer e façamos de verdade. Não somente buscar a vontade de Deus é o nosso dever enquanto servos dele, mas é parte fundamental da nossa vida a obediência à sua lei, a obediência aos seus preceitos, o cumprimento das suas ordens, a devoção integral do nosso ser, que é 100% da minha vida para Deus. O homem tem a tendência de planejar para si, trabalhar para si, desejar para si e desprezar o bem-estar e o crescimento do seu próximo. É isso que ele traz aqui para nós. Mas o Senhor nos deixou um mandamento. O que diz Mateus 22:39? Ame o seu próximo como a si mesmo. É exatamente querer para o meu próximo o que eu quero para mim. O amor que eu quero que as pessoas sintam por mim é o amor que eu vou devotar ao meu próximo. O cuidado que eu quero que as pessoas tenham comigo é o cuidado que eu vou ter com o meu próximo. A consideração que eu quero que as pessoas tenham por mim é a consideração que eu vou ter pelo meu próximo. A oração que eu quero que as pessoas façam por mim é a oração que eu vou fazer pelo meu próximo. Desse modo se faz extremamente necessário que nós busquemos o bem para nós mesmos, para o nosso próximo e para a nossa igreja. A vida do cristão é buscar o bem em Deus, para si, para a sua família e para a sua igreja. Quando nós buscamos a vontade do Senhor, nós crescemos. Quando nós mostramos ao próximo a importância de se viver dependente de Deus, ele cresce. E com pessoas amadurecidas e tementes, dependentes de Deus, a igreja cresce. Nós entendemos que aquele, porém, que não faz o bem, que sabe ser vital para a vida da igreja, comete pecado. Então a gente precisa contribuir para a obra de Deus com 3 coisas, principalmente nessa noite. Com a nossa humildade, chegando a Deus, não achando que a nossa vontade vai prevalecer, mas entendendo que a nossa vida é guiada pelas suas mãos. Nós precisamos contribuir para a obra de Deus pela nossa obediência. Deus abençoa a nossa vida, a nossa casa e a nossa igreja quando nós obedecemos a sua palavra. E nós precisamos contribuir para a obra de Deus com o nosso serviço. Ou seja, entender que precisamos arregaçar as mãos e trabalhar para que o Senhor seja glorificado através de nós, por nós e através de muitas e outras pessoas que ainda estarão aqui conosco louvando o mesmo Deus. Precisamos trabalhar para que Ele seja conhecido e seja reverenciado. Algumas lições que nós podemos traçar diante desse texto para encerrar esta meditação. Nenhum plano humano é levado a bom termo se não for pelo Senhor. Nós vimos isso no versículo de número 13 e 14. Nós não podemos pensar no futuro sem primeiro pensar no Senhor. Nenhum plano humano em si é pecado, mas quando ele é feito fora da vontade do Senhor, não acontecerá de forma alguma. Uma segunda lição é que toda presunção e sentimento orgulhoso deve ser deixado de lado. Quem sou eu? O que é a minha vida? O que eu sei do futuro que eu possa agora conduzir Deus a fazer alguma coisa para mim? Pelo contrário, que eu deixe de lado essa presunção, me entregue nas mãos do Senhor e aguarde, descanse para que Ele faça o melhor na minha vida. Um terceiro ponto é que Cristo é o soberano Senhor e a sua vontade prevalece. Então vamos buscar a sua vontade. Se a vontade dele que prevalece, se a vontade dele que é boa, se a vontade dele que é perfeita, se a vontade dele que é agradável, nós precisamos buscar a vontade do Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos. Em quarto e último lugar, é preciso reconhecer a grandeza de Deus e obedecer os seus mandamentos, sabendo que essa sua vontade é de fato boa, agradável e perfeita. Reconhecer o Senhor na nossa vida vai fazer com que Ele endireite as nossas veredas. Aquilo que está errado na minha vida
seja a presunção que foi apresentada hoje, seja qualquer outra coisa, só poderá ser tirado pelo Senhor. Eu não serei diferente enquanto eu não me colocar diante de Deus. Eu não serei diferente enquanto eu não obedecer os seus mandamentos. Eu preciso que tudo isso que eu planejo venha a ser verdade, venha a ser realidade. Para tanto, eu preciso dizer, se o Senhor quiser, eu viverei e farei isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu serei abençoado. Se o Senhor quiser, Ele fará com que minha vida seja exatamente aquilo que Ele quer que seja. Dentro das nossas possibilidades, nós somos pessoas que são extremamente limitadas. Nós olhamos para as dificuldades da nossa vida e logo nos desesperamos. Mas quando olhamos para o Senhor e percebemos que Ele é o soberano, que resolve todas as questões e que nos orienta a trilhar um caminho de vitória e de graça, nós deixamos de ser presunçosos, dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, já que eu não tenho força suficiente, seja por mim. Traçando um paralelo com aquilo que nós temos hoje à noite, nós estamos diante da mesa do Senhor e nós estamos diante da memória do seu sacrifício. Se não fosse por Deus, não existiria plano de salvação. Se não fosse pela graça e misericórdia do Senhor, não estaríamos vivos, que dirá salvos. Nós somos de fato o povo mais feliz dessa terra. Somos o povo mais feliz dessa terra porque fomos salvos pelo Deus Todo-Poderoso. Somos o povo mais feliz dessa terra porque somos sustentados pelo mesmo Deus. E somos o povo mais feliz dessa terra porque vamos ser glorificados juntos com o mesmo Deus. É Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que nos garante dias melhores numa terra que parece que está fora do controle. Mas quando entendemos que Ele está no controle de todas as coisas, descansamos no nosso coração. As coisas não estão bem. A vida no mundo em que vivemos tem sido cada dia mais complicada. Mas nós entendemos que o mesmo Deus, que é o nosso Redentor, ainda irá redimir muitas outras pessoas espalhadas por esse globo terrestre. Eu creio sim que a palavra do Senhor se cumprirá no convencimento ainda de muitas pessoas. Ainda muitas ovelhas não desse aprisco. Convém ao Senhor chamá-las para si. Através da pregação do Evangelho, através das nossas vidas, nós contribuiremos para que esse reino seja expandido, para que mais pessoas possam entender que o que fazemos aqui não são meros rituais, mas a nossa vida é de fato um culto em louvor e adoração ao Senhor. Simplesmente porque Ele nos amou, simplesmente porque Ele nos salvou e simplesmente por quem Ele é. Quando nós nos achegamos à mesa do Senhor, percebemos que somos infinitamente insuficientes para tudo que Ele nos fez e para tudo que Ele nos faz. Nós entendemos que Ele deu o seu corpo e deu o seu sangue para que nós tivéssemos uma vida que deve ser vivida para Ele. E se Ele não nos desse nada mais na nossa vida, ainda assim nós teríamos motivo para ser agradecidos. Porque ninguém, nem acima do céu, nem aqui na terra, nenhum outro nome foi levantado, pelo qual importava que nós fôssemos salvos. Atos 4,12 traz isso para a gente. É simplesmente pela bondade, é simplesmente pelo amor, é simplesmente pela graça, é simplesmente pela misericórdia que nós estamos aqui. E é simplesmente por todas essas coisas que nós agradecemos e louvamos ao Senhor. E todos os meses, no último domingo de cada mês, nós chegamos ao Senhor e dizemos: vamos mais uma vez fazer tudo isto em memória de